Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho em concursos públicos há 40 anos com a disciplina mais bonita do mundo, que sem dúvida é o português. Eu quero conversar um pouco com você sobre o processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, o CESACRE. Então, o que a gente tem aqui é uma análise do edital e algumas questões da banca que vai preparar a prova. Bem, o processo seletivo da CESACRE será organizado pela IBFC. São 1.020 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de 1.700 até 10.000 e quase 10.500. Inscrições de 11 de janeiro a 4 de fevereiro. Provas 3 de março, pertinho, hein? Vamos começar a estudar logo? 1.020 vagas, a sua vaga tá aí, não é? Bem, o que eles colocam que será cobrado em relação à língua portuguesa? Então, temos aqui a compreensão e interpretação de textos. Zezé, existe diferença entre compreender e interpretar? Sim, e é isso que vai determinar se a resposta estará escrita, explícita no texto, ou se ela estará implícita no texto, Será ali na forma de pressuposto ou subentendido. Isso é importantíssimo para você conseguir acertar questões relacionadas à interpretação de texto. Entra aqui também a questão da tipologia textual. Você pode saber na teoria a diferença da descrição para a narração, a diferença de um texto argumentativo para expositivo, mas você sabe reconhecer isso ao ler o texto? É isso que você precisa saber. É isso que a banca IBFC vai querer que você saiba. Você sabe o que é um texto injuntivo? Existe isso também? Claro, existe também. Isso eu explico para você agora. O texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional. Você tem, por exemplo, uma receita de bolo, está te dando uma instrução de como fazer o bolo. Isso é um texto instrucional ou injuntivo, certo? Ortografia oficial não é apenas se a palavra escreve com G ou J. Você tem que saber aqui dentro, a questão de parônimos e homônimos. Então, infringir, infligir, ratificar, retificar. Você tem que conhecer aqui dentro aquelas expressões que causam dificuldades, como, por exemplo, a questão relacionada ao A com H, o A sem H, o uso do porquê, o afim junto, o afim separado, o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico também está aqui dentro. A acentuação gráfica em relação ao novo acordo ortográfico, então muito importante o novo acordo ortográfico, então não é não para ele não, é sim, tá? Para o novo acordo ortográfico. Cargo das classes de palavras, ou seja, aqui é um estudo da morfologia, são 10 classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que você não tem simplesmente que saber identificar, não. Você tem, por exemplo, que saber empregar. Quando você tem o pronome o e o pronome lhe, você sabe quando você deve usar um e o outro? Você sabe se ele deve ficar antes do verbo, quer dizer, próclise, no meio do verbo, mesóclise, ou depois do verbo, ênclise? Então, isso é fundamental saber. Você sabe quando você usa um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito? Sabe a diferença disso? Então, é fundamental que se estuda isso de uma maneira bem profunda. Veja que nós temos aqui dentro também a questão da sintaxe. Quando se fala em sintaxe, nós temos lá as funções sintáticas. Você conhece a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal e objeto indireto? Aposto para vocativo? Predicativo do sujeito para predicativo do objeto? Pois é, isso não é coisa de doido não, tá? É fácil você identificar, só que temos que ir direto ao assunto.
Período. Quando a gente fala em período composto, a gente fala das orações. Você sabe a diferença de uma oração subordinada substantiva para oração subordinada adjetiva para oração subordinada adverbial? Pois temos que saber. E a partir daí, temos o estudo da pontuação e da questão da semântica aqui dentro. Quando a gente fala em semântica, nós estamos falando em sentido, em significação das palavras, e também isso daí afeta a questão da pontuação. Depende do sentido que você quer dar àquela frase. A concordância, a regência e, obviamente, a crase também estão presentes aqui. Então, parece assim, eu pego lá uma gramática e leio sobre compreensão e interpretação. Depois eu leio sobre tipologia, depois eu leio sobre ortografia, depois eu leio sobre acentuação gráfica e assim vai. Quero lembrar para você que a sua prova está pertinho, tá? E não adianta você só ler uma gramática, né? Que você não terá, inclusive, essa parte de compreensão, ou ler uma apostila. Você tem que exercitar. Você tem que saber como a banca IBFC cobra isso, certo? Bem, eu selecionei aqui uma questão da banca IBFC 2023 da Secretaria da Bahia para professor, certo? Uma prova de nível superior, prova de 2023. Então, veja só essa questão. Aparece dizendo o seguinte: observe os vocábulos subtraídos do texto, retirados do texto. Assinale a alternativa que contenha seguintes sequências respectivamente, quer dizer, na ordem, em suas especificações. Então, o primeiro tem que ser um monossílabo tônico, o segundo tem que ser oxítona, o terceiro tem que ser paroxítona e o quarto tem que ser proparoxítona. Vamos começar a relembrar esses três últimos aqui. O que acontece? Você sempre olha a palavra de trás para frente, nunca da frente para trás. Então, você vai olhar a palavra aqui, ó. Então, você olha, se a sílaba tônica for a última, a palavra é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. Se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra café, que está aqui, ela só tem duas sílabas. Então, ela tem a última e a penúltima. Daí, eu coloco a palavra aqui, ó, café. Se está acentuada, sem dúvida que ela é a sílaba tônica. Então, essa palavra será oxítona. Vamos que eu pegue aqui a palavra árvore, ela já tem 3 sílabas, então eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Legal, ela é acentuada, então se é acentuada, essa é a sílaba tônica, proparoxítona. Ótimo. Se eu pegar a própria palavra proparoxítona, então só me interessam as 3 últimas, então proparoxítona. Tá aqui. A sílaba tônica foi a antepenúltima, então ela também é proparoxítona. Às vezes, aí, se eu pegar a palavra, por exemplo, todos, que aparece aqui, essa não é acentuada, não tem problema. Qual é a sílaba tônica? É aquela pronunciada com maior intensidade. Tem 2 recursos para você descobrir isso. Ou você imagina um acento em cada sílaba, então você imaginaria um acento no to, ficaria todos. Ou no dos, todos. Não, o suposto acento seria no to, então essa palavra é paroxítona. Eu posso também chamar esta palavra, tá? Como se eu estivesse gritando a palavra todos. Então eu vou chamar assim, ó, todos. Eu não vou chamar todos. Então a sílaba que se prolonga é a tônica. Então essa palavra é paroxítona, certo? Então veja, é sempre de trás para frente. Porque então você nunca diria que a palavra árvore e a palavra proparoxítona são proparoxítonas, certo? Então aqui já está um grande erro que as pessoas cometem.
Bem, para que seja classificado como oxítona, paroxítona e proparoxítona, é preciso que a palavra tenha 2 sílabas, daí ela seja dissílaba, di que quer dizer 2, trissílaba quer dizer 3 sílabas, ou que ela seja polissílaba. Poli quer dizer várias, quer dizer 4 ou mais sílabas. Então, para eu classificar assim, tem que ter 2 ou mais sílabas. Ótimo. E se eu tiver só uma sílaba? Se eu tiver só uma sílaba, a palavra será chamada de monossílaba, tá? Mono, que quer dizer uma só. E aí eu classifico como tônico ou átono. O que é um monossílabo tônico? É aquele que pode ficar sozinho no final de uma frase. É um macetinho para você. Então, por exemplo, a palavra sol. Eu posso falar, eu adoro tomar sol. Ela está sozinha no final da frase. Então, é tônico. Agora, o lhe, eu falo para você assim, avisaram-lhe. Ele está no final da frase, mas ele tem um hífen. Então, ele não está sozinho. Daí, ele é átono. Ou, por exemplo, a palavra que. Avisaram que. Não, isso aí não é frase, não pode ficar no final da frase. Então é átono. Pronto. Isso daí já seria o suficiente para você fazer a questão. Viu? Explicações rápidas, diretas. Então você tem que achar na ordem. A primeira tem que ser um monossílabo tônico. Então a primeira coisa que você olha é se é um monossílabo. A palavra vida tem 2 sílabas. Vida. Então não é. Agora, a palavra não, a palavra e a palavra vai, todas são monossílabas, tá? Pois não, pode ficar no final da frase. Eu entendo que assim ele é, pode ficar no final da frase, o é, e ele vai, pode ficar no final da frase. Todos 4 são monossílabos tônicos. Não adiantou muita coisa, não. A única coisa que adiantou foi para eu eliminar a letra A, porque eu tenho uma palavra com 2 sílabas. Então, vida, não é vida, isso é uma palavra paroxítona. Então, não serve. Pois é, aí você vai para a segunda, você vai para a terceira, você vai para a quarta. Então, eu vou te dar um macetinho aqui. Claro que isso vai funcionar, mas na maioria das vezes. É lógico que se isso daí não for o caso da questão, você continua na lista, pegando uma por uma. Mas a minha dica é você olhar sempre a última palavra, porque aí o professor já não está muito preocupado em colocar pegadinha não, sabe? E olha só, proparoxítona. A sílaba tônica tem que ser a antepenúltima. Então, ó, eu já vou eliminar a letra E, porque tem um E. O E é monossílabo. Eu disse que para poder classificar como proparoxítona, paroxítona e oxítona, tem que ter 2 ou mais sílabas. Então, aqui já não é. A mesma coisa está aqui, ó, o vai, que também não é. Não é verdade? Então, nós já temos aqui, ó, 2 casos para eu eliminar. Agora, eu tenho a palavra se eu não tivesse eliminado lá na frente. Encherão, decoração, próximo. Então, vejam, preencherão. Onde seria o meu suposto acento? No che. Essa palavra é paroxítona. E decoração? Decoração. Então, essa palavra é oxítona. E próximo? Última, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Ela é proparoxítona. Pronto, eu já teria acertado a questão sem precisar olhar as outras. Mas, de qualquer maneira, monossílabo tônico, pode ficar no final da frase. Café é a última que é acentuada, oxítona. Automóveis, penúltima acentuada, paroxítona.
E próximo, antepenúltima acentuada, proparoxítono. Viu? Além de você rever o conteúdo, você também aprende dicas até de como resolver a questão da prova. Viu? É assim que a gente estuda de verdade. Veja aqui que eu selecionei outra questão desta mesma prova 2023. E aqui diz assim: atente à estrutura retirada do texto. Ame todos, sirva a todos. Então, lá no texto dizia que o Red Rock Café, tem como slogan: ame todos, sirva a todos. Assinale a alternativa que mais se aproxima à significação da expressão. Isso é o que a gente chama de questão de reescrita. Como você poderia reescrever aquela frase lá de cima da maneira mais próxima possível? Então, aqui vai uma dica para você. Quando você tiver esse tipo de questão, você tem que entender muito bem o que a frase quer dizer antes de ler as opções. Porque se você ler as opções primeiro, você se confunde. Então, olha só, você não tem o texto aqui, mas eu contextualizei para você. Isso aqui é um slogan do chamado Red Rock Café, né? É um café, tá? E diz: ame todos, sirva todos. Então, o que isso quer dizer? Que lá dentro, todos todos os que trabalham lá, vão amar todos que estiverem lá sem distinção e vão servir todos que estiverem lá dentro sem distinção. Seja roqueiro, não seja roqueiro. Então aqui é como se dissesse: ame todos e sirva todos. São as duas coisas que têm que ser feitas. Pronto, entendi? Então agora vamos. A letra A está dizendo aqui para mim: você pode amar a todos ou servir a todos. Primeiro que não é ou. Não existe que ou você faz uma coisa ou você faz a outra. Segundo, não é pode amar, é tem que amar, porque tá mandando, olha, ame todos, sirva todos. Não está dizendo que você pode fazer isso. Vamos saltar a letra B e a letra C e depois eu volto nelas. Olha a letra D. Ame ou sirva a todos. Não, novamente, não é ou, é e é sirva todos. Agora, na letra E está dizendo: sirva apenas aos que você ama. Não, está dizendo que você tem que amar todos, então não alguém ou algumas pessoas especificamente. E você deve servir todos e não só aqueles que você ama, mesmo porque você tem que amar todos. Então essa também está errada. Agora, na letra B e na letra C, nós usamos o E, indicando aqui que as duas coisas têm que ser feitas. Na letra B diz: você deve, veja, diferente de você pode. Você deve amar a todos e servir a todos. Sim, você deve fazer as duas coisas. Agora, na letra C, você pode, olha lá o pode de novo, amar e servir a todos. Então veja que aqui foi uma pergunta. Não é uma pergunta, isso é uma afirmativa. Olha o sinal de exclamação aqui. Aqui foi usado um sinal de interrogação, como se fosse uma pergunta. Então, mesmo que aqui não tivesse escrito pode, se aqui estivesse escrito deve, tá? Continuaria errado. Agora, posso usar a do jeito que foi colocado aqui? Sim, servir todos ou servirá a todos, como colocaria a norma culta da língua, tá? Então é claro que a resposta será a letra B. Quando o slogan diz ame todos, sirva todos, quer dizer ame todos e sirva todos. Quer dizer, você deve amar a todos e servir a todos.
certo? Então é muito importante a gente entender essas questões de reescrita quando eles colocam esse conector, essa conjunção, né, ligando as duas ideias, mas que ela está implícita. Teve uma vez um concurso que apareceu falando assim: os pais já podem escolher os filhos que terão, os filhos ainda não podem escolher os pais. E perguntava na reescrita qual palavra que poderia ligar essas duas orações. Bem, se os pais podem escolher os filhos não podem escolher os pais, então é uma relação de oposição de ideias. Então caberia uma conjunção adversativa. Aí nós temos um PDF legal sobre conjunção adversativa, tá? Sobre conjunções de um modo geral. Então seria, na verdade, os pais já podem escolher os filhos que terão, mas os filhos não podem escolher os pais. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Sim, é assim que a gente estuda para o concurso público. Tá vendo? Então a gente aprende a fazer também a questão e aprende a teoria, certo? Bem, se você gostou aí da ideia de estudar português em questões comigo para a banca IBFC, eu lembro para você que nós vamos fazer mais de 100 questões com você. Veja que eu resolvi 2, tá? Imagine mais de 100 questões respondidas uma a uma, explicada como fazer, explicando o conteúdo ali dentro necessário, certo? Pode ter certeza que você vai aprender muito e vai exercitar. Bom disso é que eu trabalho da seguinte maneira: eu passo uma prova para você com 10 questões, você faz, e depois no meu vídeo eu vou explicando desde o texto, vou explicando questão por questão, enunciado, vou explicando letra por letra e explico a parte do conteúdo necessário ali dentro, certo? Ah, tem dúvida? Mande para mim que eu vou explicar especificamente para você. Você vai poder pausar, você vai poder copiar, você vai poder assistir a quantas vezes você quiser, como se eu estivesse aí do seu ladinho te dando uma força. Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que com o tio Paulo você fecha a prova do concurso, tá? Ele é fera. E a dobradinha da salvação. Afinal de contas, português e informática é o que mais reprova em concurso público, certo? Então, aguardamos você para que a gente possa fazer parte aí da sua história, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.